estávamos saindo desse quarteirão, dois moradores estavam lavando calçada. Quer dizer, aí falta também um pouquinho, nesse caso, aí falta também essa consciência de que a fase não dá para se lavar calçada. Nós temos aí um problema aí, nós estamos com esse problema aí de desabastecimento, ou seja, a produção nossa hoje não dá conta da demanda. Então, o que precisa é que todo mundo realmente economize água. Nós, junto às contas agora deste mês, nós vamos distribuir os panfletos para incentivar a população a economizar água. Isso nós vamos fazer agora nesse mês. Gostaria de... Alguém mais quer fazer uma colocação? Meu nome é Valquíria, eu moro na Avenida Pereira Inácio. Tudo que vocês disseram é muito bonito. Palavras, palavras e palavras. Nós queremos ação, porque nós estamos cansados de ligar na Sabesp e pedir esmola por algo que nós pagamos. Cansados. A gente liga lá, pede caminhão-pipa, vai chegar, demora um dia, 2 dias, e nós não temos resultado nenhum. E não resolve a caminhão-pipa, nós queremos água na torneira. Nós temos que ficar até 1h30 da manhã para conseguir água para lavar nossas roupas. Isso, para mim, é que desmove por algo que nós pagamos, que temos direito. Então, ou nós vamos deixar de pagar nossas contas, ou vocês vão acionar. Porque houve um dia em que eu acreditei em falar. Senhor presidente, a solução para a Avenida Pereira Inácio passa pela solução desse problema de abastecimento. Quer dizer, para solucionar em definitivo essa falta de água da Pereira Inácio, nós temos que colocar um novo sistema, a ampliação da rede da estação de tratamento de água e da captação em funcionamento. Senhor Oswaldo, esse problema de falta de água não é só na Pereira Inácio. Quando as pessoas lavam os carros, isso é um sinal de protesto, porque nós estamos cansados de promessas. E essas promessas nunca são cumpridas. A Vila do Olímpio deveria ter água todos os dias. Eu falo isso porque eu cuido de pacientes naquele bairro. E quando eu tenho que fazer higiene no paciente, eu tenho que usar caneca, porque não tem água tudo no chuveiro. Só cortando um pouco o protocolo aqui, na última audiência pública, o senhor João Manuel, o superintendente, tentou assumir alguns compromissos com a população de Boituva. Compromissos esses em novos investimentos de reservatório de 1 milhão de litros para atender a Fazenda Castela, levar água ao bairro Recanto Maravilha, estação de tratamento de esgotos no Jardim São Paulo, CTHU. Então, e nada disso, até nesse momento, foi resolvido. Eu gostaria de passar a palavra agora ao superintendente, para que ele passasse para nós, não as datas que as obras serão realizadas. Nós queremos uma resposta da Sabesp, é o seguinte: quando que nós iremos ter água em nossas torneiras? Somente isso. Bom dia a todos. Quero primeiramente cumprimentar o vereador Ivaldo de Assis, presidente da Câmara, o prefeito e o doutor Edson, em nome deles, cumprimentar demais autoridades e as pessoas aqui presentes. Me sinto bastante satisfeito de estar aqui, porque cabe a nós realmente dar satisfação à população e a nossa obrigação disso. Realmente, houve, como o João Edson falou, eu assumi a superintendência do computador recentemente, no dia 28 de 5, e nós estamos se inteirando dessas situações. E o que foi assumido em março foi pela Sabesp. O superintendente anterior, que não estava mais na empresa, mas é que estava assumindo a Sabesp.
lamentavelmente, os compromissos que ele assumiu não seriam possíveis de ser cumpridos. São a realidade. Nós tivemos algumas dificuldades. No início das obras, começando em 97, nós temos a primeira desvalorização cambial em 98, quando a Sabesp parou todas as obras do estado de São Paulo. A desvalorização cambial, nós tínhamos dívida muito grande em dólar e nós tínhamos que pagar essas dívidas para poder continuar investindo. Nós paramos as obras em 98 e retomamos algumas no início de 2000. A primeira coisa que nós paramos realmente todas as obras, o pessoal que entrou no estado de São Paulo, faça a desvalorização cambial. Isso aí gerou uma situação bastante difícil para a nossa conclusão, porque uma obra começada em 97 e não está concluída agora, realmente a população tem razão e nós estamos aqui devedores à população. O antigo superintendente representando a Sabesp assumiu alguns compromissos que não teriam condições de ser cumpridos. Muito claro isso aqui. Nós tínhamos, principalmente, um grande problema nosso para cumprir aqueles compromissos eram equipamentos importados. Equipamentos importados, eles têm prazo para serem executados e as empresas não têm esses equipamentos disponíveis para o campo. Então, foi a primeira parada nossa e a razão das condições de não se cumprir as promessas anteriores da Sabesp, vamos citar agora especificamente, que é a Sabesp. Nós estamos aqui representando a instituição. Eu estou assumindo assistente, nós estamos representando a instituição. Bom, chegando aqui, nós tomamos conhecimento das dificuldades, das obras em andamento, das dificuldades, e foi preparado a solicitação do senhor prefeito. Nós assumimos alguns compromissos de conclusão dessas obras. Esse cronograma está aqui, eu vou passar ao presidente da Câmara, mas eu quero ler a população, porque ele falou o seguinte: quando que começa a ter água disponível? Porque nós temos dificuldades de quantidade de água, e a nossa previsão realista é o seguinte: hoje tem 85 litros por segundo para Boituva e Iteró, 105 litros por segundo estará disponível em dezembro e 160 litros por segundo no final de janeiro e começo de fevereiro. Este é o cronograma que nós temos condições de assumir. Porém, estas obras já estão concluídas, estão em fase de testes. Amanhã inicia o teste da doutora para a instalação dos painéis da captação e de novos equipamentos. Nós estamos em fase de testes. O nosso compromisso é esse: nós vamos antecipar esses compromissos. Mas o compromisso oficial da Sabesp é esse, quer dizer, nós ampliaremos mais 20 litros por segundo em dezembro e passaremos para 160 litros, praticamente dobrar a capacidade em janeiro. Nós temos condições de antecipar isso, mas em termos de assumir compromisso, é esse nosso cronograma. Realmente, essa dificuldade, essa situação que nós estamos passando hoje, é uma responsabilidade nossa, é uma falha da empresa. A empresa passou por algumas dificuldades em 98, como já havia dito, nós paralisamos todas as obras, nós não tínhamos condições de tocar as obras e pagar os financiamentos, porque a Sabesp teve um lucro em 2000 de 546 milhões e investiu 700 milhões. Então, tem para investir. Quem tem lucro de 546 milhões e investe 700, tem que captar dinheiro. Nós captamos dinheiro no mercado interno e no mercado externo. E para manter isso aí foi que nós, na primeira desvalorização cambial, em 98, nós paramos as obras, quitamos nossas dívidas e continuamos tocando a partir de 2000. Então, realmente, nós estamos em dívida aqui, nós sabemos disso e estamos tentando resolver da melhor maneira possível. Até o final de dezembro, nós vamos ter que continuar com o carro-pipa. Nós estamos antecipando isso. Amanhã vamos fazer teste de adutora. Iniciaremos a instalação dos equipamentos na fase de testes. Infelizmente, não é uma boa notícia, mas eu não vou mentir para a população.
é uma responsabilidade nossa. Vamos assumir as responsabilidades que cabe a Sabesp por essa situação. Se o prefeito comentou de uma ação, até uma responsabilidade da Sabesp, mas eu quero deixar muito claro com relação a isso. Realmente, nós ainda teremos um período abastecendo com carro pipa. Não é uma boa notícia, eu não gostaria de dar essa notícia à população. É a primeira vez que eu venho aqui para falar isso. Mas eu estou aqui para deixar muito claro o seguinte: é a verdade, é a realidade. Nós pretendemos antecipar isso e vamos antecipar. Mas antes de dezembro, nós não conseguimos. O senhor quer dizer que antecipar? Quer antecipar quanto tempo? Como? Não tenho, já vai ser claro? Não tenho condições, porque eu estou em fase de testes de adutoras, de equipamentos. Amanhã nós carregamos uma nova adutora, iniciamos a instalação de 2 painéis elétricos da Siemens, e nessa fase depende disso. A instalação desses equipamentos não é um equipamento que chega, instala e entra em operação. Então, o prazo que nós temos para cumprir, que nós vamos assumir com responsabilidade, é dezembro. Nós estamos fazendo todos os esforços, estamos trabalhando para antecipar isso. Tudo isso que o senhor falou aí foi prometido no jornal em junho. Esse junho era de que ano? Desde janeiro. Agora passou para junho, agora para dezembro de que ano? Não, dezembro agora de 2020, esse compromisso não está. Dezembro tem 30 dias para os visitas. Que dia de dezembro? Não, senhor prefeito, eu não posso afirmar dia. Esses testes você não tem como antecipar isso, você não tem como trazer técnico. Você disse que a obra está pronta? Não, a obra está pronta. Qual é o que está pegando e vai demorar 2 meses? Os técnicos estão carregando a doutora para instalar os painéis. Não está hora extra, não consegue trabalhar de noite, final de semana. Nós estamos trabalhando com toda a disponibilidade. É isso, para os técnicos trabalhar, eles estão trabalhando com esses prazos. Agora, para me falar como chegou a Sabesp, que falou que ficaria pronto em julho e não ficou, eu prefiro que assumir a responsabilidade de estar em dezembro e antecipar. Agora, a Sabesp chegou aqui e falou uma coisa para vocês que não podiam cumprir. Nós não podemos cumprir uma afirmativa que foi feita aqui em março. É uma falha nossa. Então, agora, eu chegar aqui para ser simpático aos senhores e falar uma mentira, eu não vou falar, porque eu quero falar. Então, vocês estão descumprindo o contrato que vocês têm de concessão da prefeitura, não estão tendo condições de fornecer água. Então, infelizmente, eu vou ter que entrar nessa ação hoje. Eu esperava que vocês trouxessem uma notícia esclarecedora e resolver esse problema. Eu vou ter que. Dizer a vocês o que é essa ação. Esta ação visa linearmente, eu solicitei isso, já conversei com o promotor ontem, que no prazo de 30 dias, ou no prazo que a justiça determinar, seja regularizado o abastecimento, e caso contrário, seja aplicada uma multa de R$10.000 por dia contra a Sabesp até resolver essa situação. O que, se não for cumprido, nos enseja retomar o sistema, ou seja, nós precisamos disso, que os senhores não cumpram, para que nós possamos retomar e a prefeitura reassuma. Você vai em Sorocaba, você vai em Serquilho, você vai em Tietê, você vai em Porto Feliz, a água, além de ser mais barata, não falta na torneira de ninguém. Não, infelizmente a Sabesp não tem condições de comprar essa caixa. Tem mais uma pergunta. Quantos caminhões pipa a Sabesp possui para atender a população? Olha, dependendo da necessidade, a gente tem condições de colocar os caminhões pipa necessários. Por exemplo, nesse último final de semana agora,
nós colocamos aqui 6 caminhões-pipa para abastecer a cidade. Só um minutinho. É preciso que se entenda também que o abastecimento por caminhão-pipa é uma coisa emergencial. A Sabesp, veja bem, nós não temos condições de abastecer toda a cidade com caminhão-pipa. Aí o número seria excessivo, elevado, nós não temos condições. Quer dizer, Oswaldo, se não der na autoria, tem que você sempre caminhão-pipa. Como que não tem condição de botar? Bota 10, 20, 30, 14, por que não? Por que não? Nesse final de semana, nós colocamos aí 6 caminhões-pipa abastecendo a cidade. Pelo que o Cláudio está me falando, foi o suficiente nesse final de semana aqui. Mas parece que teve gente que pediu caminhão-pipa, demorou 2 dias, não é isso? Quem falou? E não chegou. Não era suficiente. Eu acho que pelo tamanho da cidade, o caminhão tinha que ter uns 20 caminhões, eu acho, pelo tamanho da cidade. Veja bem, nesse final de semana, nós abastecemos a cidade com 6 caminhões-pipa. Tem uma expressão, pelo que o Cláudio está me falando, que foi o suficiente. Inclusive, um caminhão-pipa ficou parado. Agora, se necessariamente nós precisamos de mais 2 ou mais 3, nós estamos alugando também caminhão-pipa e trouxemos aqui para a cidade. Nesse final de semana, com 6 caminhões-pipa, nós conseguimos resolver o problema. Qual é a divulgação? Qual é a divulgação que a Sabesp faz de onde estarão ou que vai esse caminhão está abastecendo? Porque a única satisfação que a Sabesp dá é num momento desse, uma reunião ou no jornal. Nem todo mundo tem acesso ao jornal. Então não existe uma divulgação, através da Sabesp, através do carro de som, alguma coisa assim, para que essa água chegue a esse bairro. Edmilson, o que nós estamos fazendo é o seguinte, lá na central nossa, lá na Sabesp, conforme o pessoal vai ligando e reclamando de falta d'água, nós mandamos o caminhão-pipa. Então, é em função da necessidade. Você está entendendo? É em função da necessidade. Agora, não somos nós que determinamos aonde vai o caminhão-pipa. É a necessidade. E essa necessidade é constatada em função das ligações solicitando esse caminhão. Então, por exemplo, nós mandamos no Parque do Mundo, né, em função das reclamações que tem. Aí para a reclamação do Parque do Mundo, passa para a Vila do Rio. Então nós mandamos o caminhão-pipa para a Vila do Rio. E assim por dentro. Quer dizer, a ida do caminhão-pipa não somos nós que determinamos. É a necessidade que determina e é constatada através das ligações. Olha, eu queria falar também sobre a parte mais afastada aí da cidade, de São Bairro. Eu acho que fala bastante da cidade, a gente respeita muito, sabe que a população é maior, mas existe uma situação para a gente, principalmente no Recanto Maravilha 2, como eu tenho certeza que existe em todas as regiões ali afastadas da cidade. O problema da gente é mais grave do que vocês aqui na cidade, com todo respeito. Vocês estão buscando água da torneira, e nós não temos nem essa torneira para ter água lá dentro. E foi feito uma promessa para a gente no ano passado, onde eu cheguei a ter uma visão um pouco errada da política, né? A gente ficou até um pouco suspeitando das pessoas aí, e de repente a gente vai vendo que a gente muitas vezes, o povão também muitas vezes erra em relação à política, né? Eu lembro bem que o dia eu lá na prefeitura, o doutor Neto fez questão de me passar na sala lá dentro do vereador, para uma outra sala, onde estava o seu Oswaldo, onde ele fez questão que ele falasse com a própria boca dele, né? Juntamente com os outros demais, que passar para mim a relação, tá? Se for o caso, eu tenho uma pasta aqui, onde estava o plano, o projeto, até o custo que ia ficar, tá? E de repente tem um jornal aqui com uma torneirinha dizendo que ainda esse ano o Recanto de Maravilha terá água, tem lá no seu nome, e até o presente momento nós temos só com a palavra, só com o jornalzinho, a água só estava pingando aquela torneirinha da manchete do jornal. Então, nós não estamos mais tendo condição, eu falo nós, porque eu me coloco no lugar de todos os outros lá. Fala em caminhão-pipa e nós estamos sendo castigados, porque lá as únicas águas que existiam nos poços estão se acabando, né? Então eu acho que tem que ter muito cuidado aí. Também fala do lado que é proibido fazer poços, né? Artesiano e outras coisas mais. Tem uma vez aí que fala sobre isso aí. Mas como a pessoa vai sobreviver se não tiver, né, o básico da água para viver? Então eu gostaria que vocês falassem alguma coisa para a gente sobre a implantação que foi feita, né? Tem um projeto duro, até que custo
nós está vendo tudo lá, eu gostaria de saber como fica a nossa situação, nós não temos nem treinamento, né? Falando de falta de água, e a gente não tem nem treinamento, quanto? Vai 2, 3 anos, nós já estamos há 20 anos sem água, cara. Não é verdade? E eu cheguei a pensar que a política tinha alguma coisa a ver. Depois eu vi o Nivaldo saindo do trabalho dele, ele falou do setor para ir injuriado nas linguagens, porque ele se sentiu envergonhado, ele está assistindo uma audiência que a gente teve aí pela Doutoreta, eu orei os pais aí, foi prometido um monte de coisa, depois saiu publicado novamente que o recanto, né, todo mundo se alegrou. E outra, a gente, né, também de João Filosofia, todos esses pessoal que vocês estão vendo aí, fazem parte da comunidade. O que aconteceu? Vai ficando ruim para a gente também. Fica ruim para os políticos, né, a visão errada, e depois, através dessa falta aí de consideração com a gente dessa dessa, onde fazem promessas que não se pode cumprir. Eu sou a favor de todos, né, uma coisa é difícil, mas então não foi dado, então, né, aliás, o lago não vai dar, sempre vai resolver o problema. Então aí foi difícil para a gente vai ficando marcado na comunidade. Vocês sabem que em todo lugar tem um representante, a gente tem parte da representação lá. E de repente o pessoal fica achando que é a gente fica achando que é o prefeito, que é o governador, e de repente é complicado. As manchetes que você vai vendo, que eles têm a coragem também de chegar e fazer o que o doutor Edson fez agora há pouco aí, o Cudivaldo fez, publicamente, na nossa presença, para a gente ver, né, que quando a gente escolhe eles, mas eles realmente merecem. Infelizmente, é triste falar, porque estou também condenando aí diretamente os senhores da Sabesp, mas acho que uma empresa, uma concessionária aí, quando eles colocam uma pessoa aí no poder, porque estão frente ao poder, eu acho que eles também têm certa responsabilidade. Como é que eles falam? Como é que você fala? Eu me chamo Paulo, eu sou Moreira, eu sou lá do para vereadores. Lá nós compramos água a R$60 o caminhão. O Walter e os moradores aí do Recanto Maravilha, é o seguinte, primeiramente em termos de projeto. Esse projeto foi concluído e é um projeto que é a implantação de todo um sistema de água. Eu vou dar uma explicadinha da dimensão da coisa. Então, nós temos que fazer estação elevatória de água, chama-se estação pressurizadora de água, nós temos que fazer a adutora e nós temos que fazer a rede de distribuição. O valor dessas obras aí, remonta aí mais ou menos, estimadamente, em R$370 mil, quase 400 mil. Quer dizer, é uma obra aí de porte médio. E nós estudamos vários tipos aí, várias formas de como fazer isso. E para se fazer isso aí, a melhor forma que nós encontramos foi estabelecer uma parceria. Tá certo? Essa parceria seria Sabesp e Prefeitura Municipal de Boituva. Infelizmente, não foi possível, embora tivesse havido um compromisso da Sabesp, mas infelizmente não foi possível começar essas obras este ano aqui. Nós estamos desenvolvendo aí alguns trabalhos de estudos junto com a Prefeitura Municipal para estabelecer essa parceria, fechar essa parceria esse ano, para que no ano que vem nós vamos dar início a essa obra, no ano que vem. Provavelmente já no primeiro semestre nós vamos. Eu estava conversando com o nosso superintendente aqui um dia com os vistas, e antes de passar isso para vocês, eu tive o cuidado de conversar com ele, para que e o objetivo dele é o sinal verde, para que dentro dessa parceria com a Prefeitura Municipal, sou o prefeito municipal aqui, a gente implante essas obras aí do Recanto Maravilha no ano que vem. Certo? Esse é o compromisso que está sendo firmado aqui com a parceria da Prefeitura. Esse compromisso foi firmado em junho, em maio, que em outubro seria dado início a essas obras. Eu não estou negando isso, eu acabei de falar que foi firmado esse compromisso e, infelizmente, não foi possível cumprir. Foi uma parceria que não foi possível cumprir. Só complementando a pergunta do vereador Evaldo, para o senhor Comistas. O senhor João Luiz, na época da audiência, João Manuel, ele veio aqui e ele falou muito bonito. Ele se comprometeu com a gente, falando até que seria demitido, seria pedir a conta se ele não cumprisse a palavra dele. O senhor acabou de dizer para o povo que ele mentiu, ou ele omitiu. Ele não mentiu sozinho. A equipe inteira da Sabesp estava com ele pediu a conta.
Encanto Maravilha reclamaram por falta de água no loteamento. O senhor Antônio Carlos Nogueira propôs uma parceria entre Prefeitura e Sabesp para resolver o problema de abastecimento de água no loteamento de Encanto Maravilha. São 1.036 lotes e aproximadamente 400 residências. O senhor João Manuel, em nome da Sabesp, respondeu sobre a possibilidade dessa parceria entre a Prefeitura e a Sabesp, que a Sabesp vai analisar junto com a Prefeitura e entraria com equipamentos e mão de obra, e a Sabesp acompanhamento técnico. A obra para resolver o problema será antecipada para este ano, no mês de outubro. E isso não aconteceu. Não pode esquecer uma coisa. Ainda nesse ano, isso foi doido. Viu, pessoal? Vamos organizar aqui no seguinte sentido. Pessoal do Encanto Maravilha, e não é só Maravilha, temos Maravilha, temos Santa Bélia, temos Fazenda Castelo, temos vários outros bairros que infelizmente ainda não possuem a rede de água. Mas se possuísse, também ia estar falando que não ia ter água. Tá certo? Do jeito que está a situação hoje, não ia ter água também. Com relação ao Maravilha, já está mais adiantado. Não adianta chorar o leite derramado, né? Isso, infelizmente, foi um problema das administrações anteriores que não exigiram do loteador que colocasse água como nós exigimos hoje. Enfim, não é esse o problema. Aquele compromisso que o Nogueira aqui assumiu em nome da Prefeitura continua em pé. A Prefeitura se dispõe, como se dispunha naquele momento, a ser parceira nesse processo, ou seja, não só lá no Encanto Maravilha, como em outros loteamentos onde isso não é possível nós participarmos, ou seja, com equipamento para abertura e fechamento de valetas e com mão de obra na implantação dessa tubulação. Agora, é claro que a própria tubulação, é claro que estação elevatória, é claro que estação pressurizadora, seja lá o que for, é responsabilidade da Sabesp. Eu aqui reitero o que foi assumido naquele momento, que a partir do momento que a Sabesp tenha condições e assuma esse compromisso de fazer a parte dela, a Prefeitura de Boituva está à disposição também para fazer a parte dela. Mas antes, eu acho que com relação a isso, ele vai nos dizer possivelmente uma data. Agora, antes disso, nós continuamos. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os ministros próprios. O prefeito Perópolis saiu, mas ficou no ar essa questão. A água produzida em Boituva hoje serve para atender o município de Iperó também, ou Iperó é atendido com certeza? Como é que é a situação do atendimento hoje da nossa estação de tratamento? Primeiramente eu vou falar da posição atual, depois da ampliação do sistema. Atualmente toda a água produzida aqui em Boituva fica aqui em Boituva, certo? Quando há uma sobra de água, de produção aqui em Boituva, é que é mandado para Iperó. Está entendendo? Quando há uma sobra, não. Veja bem, vamos dar uma temporada aí. De maio, e o Cláudio que está aqui para dizer se eu não estou falando a verdade, de maio até setembro, praticamente, não houve falta d'água em Boituva. Nesses níveis. Não houve. Certo? Então, nesse período aí, não houve falta d'água acentuada aqui em Boituva. E havia uma sobra que, quando a sobra em Boituva ia mandada em volume mínimo para Iperó. Sendo mais específico, prefeito, 6 litros por segundo. Quando lá na sobra. Iperó está sem água? Não, veja bem. Quando há uma sobra, nós mandamos para lá. Agora, lá tem um sistema próprio também. Então, sempre o sistema próprio deles e deixa a nossa aqui para nós para pegar a situação. Veja bem, prefeito. Lá em Iperó, ele tem um sistema próprio de abastecimento através de postos. Só que esses postos também são insuficientes lá. Tá certo? Agora, é preciso deixar bem claro que a água de Boituva só vai para Iperó quando há uma sobra. Caso contrário, não tem que mandar. Se está faltando água de Boituva, como é que nós vamos mandar para Iperó? Está entendendo? Então, isso eu queria deixar bem claro. O segundo ponto é o seguinte: nesse sistema novo, que chama-se Sistema Integrado de Abastecimento, o sistema da captação IETA vai produzir água para Boituva e Iperó e Consolo. Quer dizer, no final do plano, esses 160 litros que o engenheiro Cosmices falou, isso aí
ele atende ao crescimento da cidade até daqui 10 anos. Atende tanto aqui em Boituva como em Perotas, 160 litros por segundo. Para ser mais específico, hoje aqui, para atender Boituva e Perotas, nós precisamos de 120 litros por segundo. O sistema que nós estamos concluindo agora, que está entrando em fase de teste, vai atender até 160 litros por segundo, por 10 anos. Entendeu? Então, agora, o que o prefeito, só para terminar, o que o prefeito de Perotas, ele estava dizendo, é o seguinte: o primeiro, que ele disse que esse sistema integrado não dá certo. Não dá certo como estava projetado antigamente, quer dizer, a água saía da estação de tratamento de água de Boituva, vinha aqui em Boituva e depois de abastecer Boituva, através da doutora, abastecia Perotas. Esse sistema foi modificado. Então, a água tratada na ETA de Boituva, ela vem direto para Boituva e sai de lá da ETA através de uma doutora que vai direto para Perotas. Então dá certo sim. É que talvez o prefeito de Perotas ele estava com aquele primeiro projeto na cabeça. A situação é a seguinte: Boituva hoje tem 40 mil habitantes, daqui a 10 anos tem 100 mil. Então, essa duplicação que vocês estão falando aí, que vai durar 10 anos, não vai durar tão seguro. Então, para nós não termos esse problema novamente, eu acho absolutamente importante e necessário que os senhores desenvolvam estudos imediatamente e ou vão construir no município de Perotas um tratamento próprio para atender o município deles, ou já pensem em reprogramar a nossa estação para também duplicar, a partir de agora já, porque os números mostram isso, não sou eu que estou dizendo, os números mostram que o crescimento de Perotas também cresce muito, e em 10 anos, seguramente nós vamos ter 2,5 vezes a população que nós temos hoje. Então, para nós não termos esse problema, daqui a 10 anos, se Deus quiser, todos nós vamos estar aqui em disposição para ver, os senhores têm que tomar providência a partir de agora. Veja bem, lá em Perotas, nós já estamos em licitação também de um poço, que é chamado poço horizontal, para reforçar lá o abastecimento, além da ETA aqui, certo? E esse poço aí é um tipo de uma tecnologia nova aí que a Sabesp está implantando e está em fase, inclusive, de licitação. Então, nós já estamos trabalhando nesse sentido. Eu acho que nós estamos derivando aqui um pouco, nós estamos derivando também, vamos fechar essa questão do abastecimento. Eu queria voltar essa situação do abastecimento para não deixar em dúvidas aí que nós estamos produzindo água aqui em Boituva e mandando para Perotas. Não, nós só estamos mandando água para Perotas quando há uma sobra de abastecimento aqui em Boituva. Veja bem, como atualmente não está havendo sobra de abastecimento, então nós não estamos mandando para Perotas. Então em Perotas também está faltando água. Em Perotas está faltando água, o prefeito aí. Só para concluir o raciocínio, por favor, só um minutinho. Então em Perotas também está faltando água. Porque se a Sabesp mandasse 6 litros por segundo direto para Perotas, 8 dias, não estaria faltando água lá na cidade, que é o que precisa, de 6 a 8 litros lá por segundo a mais do sistema que eles fazem a captação. Tá certo? Então lá também está faltando água. Outra vez é o comparecimento do prefeito aqui na audiência. Doutor Jorge, eu tenho uma pergunta, por favor. Eu acho que a sugestão do nosso prefeito de Perotas ficar separado, eu acho importante, porque diz que manda sobra não está tendo, porque nós não temos nem para nós. Porque foi prometido para a gente, saiu no estado de São Paulo, mês de agosto
Primeiramente, eu vou responder aqui novamente a questão aí que o Celestino levantou. É preciso que se entenda o seguinte: atualmente, se sobra água, se manda para Queiroz. Se não sobra, não manda. Como não tem sobrado, não estão mandando. Prova disso, está faltando água. Dá licença, agora eu preciso falar um pouquinho, se me permitir. Prova disso que está sendo mandado e está faltando água em Queiroz também. Então está faltando água em Queiroz e foi tudo. Agora, o sistema que está em fase final de construção, chama-se sistema integrado, ele atende perfeitamente, quando implantado, tanto Boituva como Iperó. Isso eu posso afirmar aqui, e os estudos indicam isso aí. Certo? Atende com folga Boituva e Iperó. Vamos voltar. O Recanto Maravilha. O Recanto Maravilha. A senhora está pedindo uma situação de imediato. Já não dá para resolver agora. Eu não posso pôr água no estado da Sabesp. Não pode pôr água lá no estado de Deus. Quer dizer, são 400 mil reais de investimentos lá. Tá certo? Agora, o prefeito fez uma colocação aí que realmente não justifica não ter água lá. Aquilo lá é um loteamento antigo, tá certo? É um loteamento antigo que o loteador não implantou a infraestrutura. Deveria tê-lo feito. Hoje tem toda uma legislação aí que obriga o loteador a implantar a infraestrutura. E a infraestrutura, quando eu digo, é água e esgoto. Tá certo? Então, essa iluminação pública, eu não sei se lá tem iluminação pública, não tem. Então, o loteador deveria ter implantado água, esgoto e iluminação pública. E guia e sarjeta. Hoje, para vocês terem ideia, hoje não se faz nenhum loteamento sem essas benfeitorias. E não se faz sem asfalto, inclusive. Exatamente, não se faz sem asfalto. Entendeu? Então, a reclamação da senhora é pertinente, mas deveria ter sido implantada alguma coisa de infraestrutura, e quando eu digo alguma coisa, o primeiro é água. Deveria ter sido implantado na época, não foi pelo loteador. Sobrou, nós temos aqui como herança isso hoje. É um problema que nós temos como herança. Nós vamos resolver. Estamos aqui, essa festa se aprofundou, resolveu, falhou. Eu estou aqui, não estou dizendo, estou aqui para me desculpar, não. Nós falhamos numa primeira tentativa, que é a chamada outubro desse ano, e estamos nos propondo aqui, fechando com o nosso superintendente, com o prefeito, de fazer uma parceria para a implantação dessa obra a partir do primeiro semestre aí do ano que vem. Enquanto isso, nós não temos condição de resolver de imediato isso aí. Porque, na verdade, são 360 residências, né? É uma população estimada lá de 1.200, 1.300 pessoas, e nós não temos condição de resolver de imediato. Mas fica aí essa proposta nossa aí, em parceria com o senhor prefeito, que já se dispôs a fazer, e no primeiro semestre do ano que vem nós implantamos um sistema de água lá do Recanto Maravilha. Eu trabalhei na Suíça, nós fizemos isso lá. É utilização de canos de irrigação acoplado, colocado em cima da terra. Nós fomos aplicados na Suíça, quando eu trabalhei na Francoberry, fazia isso porque em 3 cidades não conseguiram mais tirar a água do subsolo por envenenamento do lençol freático. E teve a ideia lá, foi eu. Os pioneiros tinham, e aqui tem esses tubos de irrigação, utilizam isso como emergência. E depois vocês podem reutilizar esses tubos em outro lugar. Isso pode ser feito. Tecnicamente é inviável essa sua proposta aí. Nós temos que implantar um sistema. E quando se implanta um sistema, não é tubo. O sistema de água, não é só tubo, não se resume só em tubo. Você tem que fazer estações pressurizadoras de água, você tem que fazer adutoras, entendeu? Você tem que fazer reservatórios. Então, não é só tubo que resolve o problema. O sistema de água é construído de tudo isso aí. Tá certo? Então, na opinião nossa, não é viável tecnicamente essa sua proposta. O que é viável, que nós estamos nos propondo a fazer, em parceria com a Prefeitura, a implantação desse sistema no primeiro semestre do ano que vem. Senhor Oswaldo, tenho duas coisas. Um dos maiores problemas que vocês estão enfrentando hoje, além da falta de água, da falta de estrutura, foram as promessas feitas em março. E hoje vocês
estão deixando bem claro que vocês não querem mentir. Então vocês não estão mentindo, gente, acredita nisso. Bom, foi dito hoje, ainda hoje, que até dezembro vocês não teriam condições de resolver o problema e vocês iriam resolver esse problema através de abastecimento de caminhões-pipa. Certo? Eu quero saber, a primeira pergunta é a seguinte, eu quero saber se vocês garantem que a água estará nas torneiras com caminhão-pipa, seja ele 6, 7, 50 ou 100 caminhões-pipa. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o senhor se lembra muito bem, senhor Oswaldo, o senhor estava na penúltima sessão da Câmara e nos reuniu e explicou um dos vários motivos que a falta d'água é existente em tudo é porque falta energia da concessionária elétrica, da TUI, na estação de captação. Como já foi dito pelo nosso prefeito, quais as medidas que essa mesa tomou em relação a essa empresa e que o senhor, por favor, nos explique, porque há exatos 10 anos, no início da década, pelo menos, o senhor falou que já convivemos com esse problema da falta de energia e que foi solucionado, certo? Eu gostaria que o senhor explicasse quais as medidas que foram tomadas com relação a isso e que façam isso de breve para isso não voltar a acontecer. Essa é a minha pergunta. É o seguinte, a primeira pergunta o nosso superintendente vai responder com relação a prazos instituídos por seguinte. A segunda pergunta com relação a esse contato aí com as concessionárias, porque nós temos uma situação aqui, que o prefeito sabe muito bem, ela é uma situação atípica, quer dizer, a captação nossa fica no município de Tatuí, que tem uma concessionária, que é a Elétrica, e a ETA, nossa fica no município de Boituva, que tem outra concessionária, que é a Bandeirantes. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu estou lembrado, nós fizemos uma reunião e convocamos a Elétrica no gabinete do seu prefeito municipal, tá certo? Para a gente solicitar e, mesmo assim, exigir algumas medidas dele que resultassem no melhor fornecimento, vamos dizer assim, de energia elétrica lá na captação. Essas medidas, essa reunião, ela surtiu efeito. Ela surtiu efeito na medida em que eles tomaram várias providências, inclusive de modernização da linha de transmissão dele, instalação de alguns equipamentos lá, que resultou numa ocorrência mínima de problemas lá. Só que esses problemas começaram a voltar a acontecer atualmente. Então nós nos reunimos novamente com a Electro e eles estão tomando mais algumas providências para que esse problema não volte a acontecer. Inclusive estão fazendo isso também com a Bandeirante. E mais uma coisa, o que nós temos notado, nós estamos enfrentando também dificuldade com relação ao atendimento. E o atendimento dessas empresas é feito via telefone o 0800. Então, por falha interna, alguma coisa assim, logicamente nenhuma empresa é infalível, né? Mas por falha interna, quando nós ligamos, nós estamos sendo atendidos assim como um cliente normal. Tá? Isso nós deixamos bem claro. Quando essa mesa liga, não é um cliente qualquer, é um cliente especial que envolve o abastecimento de cidade. Então, esse problema também já foi sanado. Então, as duas empresas, nós fizemos as reuniões com as duas empresas e elas se comprometeram a dar um atendimento especial nas linhas de transmissão deles e também no atendimento quando ocorrer alguma coisa, no atendimento de imediato social. Eu vou te questionar então o seguinte, eu conversei ontem com o Wilson, que é o proprietário da empreiteira que está executando a obra na Berton, e ele me disse que não tem conseguido fazer os testes porque não há energia suficiente na estação de captação. Então, continuam os problemas. E não é o gerente que está aqui que vai resolver. Vocês têm atrás de vocês o governo do Estado de São Paulo. Tem que se tratar de diretoria. Pois é, vocês trabalham num outro patamar. Foi reunido com o superintendente lá da Elétrico, lá de Tatuí, foi feita uma reunião com o nosso departamento técnico para tratar desse assunto, sim. Eu não estaria aqui falando umas coisas se tivesse ouvido. Já falaram várias coisas que não, desculpa, com relação ao que não tem moral para falar coisas e dizer que é verdade. Você já falou um monte de coisa que não se concretizou. Agora, nós temos um empreiteiro que está executando a obra e não vamos por empresário em cima dele depois, certo? Que me contou que não consegue fazer o teste porque não tem energia suficiente para fazer o teste. 5 vezes já tentou e não conseguiu. Veja bem, isso aí para mim é novidade, eu vou conversar com ele. O Wilson vai estar às 2h30 no gabinete.
ouvido de conversar com ele, ele está falando que está faltando energia. Então, para mim é novidade isso, porque está tudo ok, não está tendo problema não. Certo? Como é que já disse? Bom, então, com relação a essas providências, a Sabesp tomou essas providências aí. Agora, eu passo a palavra para o superintendente para ele responder a primeira. Como o Edson já disse no início aqui, ele não pode, como prefeito de Curitiba, tomar algumas medidas com a concessionária de Tatuí. Então, eu gostaria que vocês tomassem essas medidas, porque eu vou encaminhar um requerimento direcionado a vocês, superintendentes da Sabesp, para que tomem uma atitude com relação a essa empresa de Tatuí. Porque, além da falta d'água, nós estamos na mão de uma empresa de Tatuí. Se acaba a energia, ela sempre manda para nós ficamos sem água. Toda a alimentação. Tá certo? Bom, eu passo a palavra então ao superintendente para ele responder a sua primeira pergunta. Pegando a deixa, senhor Oswaldo, deixa eu completar minha pergunta para o senhor Comistas. Como o João Manuel havia dito, né, da definição, se fosse complementar o que ele falou, eu gostaria de saber do seu Comistas se ele também vai fazer alguma promessa para a gente, se até dezembro não tiver ok ou abastecimento de água no YouTube, se ele também vai pedir edição. Não vou fazer essa promessa. Da mesma forma que o João veio aqui, representando a Sabesp, ele fez uma série de promessas. E por outras razões, ele realmente não está mais na empresa, ele já saiu da empresa. Ele saiu da empresa, mas os compromissos que nós temos aqui, que até dezembro, está com 105 litros por segundo. Nós estamos procurando antecipar isso. 105 litros é suficiente para atender Curitiba sem problema de falta d'água ou não? Esses números são bem complexos. Não, eu só gostaria de veja bem, os 105 litros por segundo não é o ideal, entendeu? Não é o ideal, ainda não é o ideal, mas já elimina o problema de falta d'água da cidade. Então, o ideal é a gente trabalhar de 115 hoje, você trabalhar de 115 a 120 litros por segundo, para você ter uma boa reserva de água. Tá certo? Agora, os 105 Mas enquanto isso, meu querido, bota um gerador lá para acabar com esse problema de falta de energia em Brasília, meu Deus. Quanto custa ligar o gerador? Quanto custa ligar o gerador? Quantas vezes já falei isso para vocês? Eu já pedi isso para vocês? Fica a mercê do caminhão derrubar um poste lá, de uma árvore, do vento derrubar um galho na estação, cai a força lá, nós ficamos 3 dias sem água. E quanto custa pôr um gerador lá, meu Deus? Enquanto não regularizar isso? Bom, Edson, nós estamos procurando alugar gerador e aqui nós temos que fazer. Eu aluguei, que eu contei agora aqui, eu vou interesse vocês. Não, nós estamos alugando, dando documentações, vamos alugar. Nós temos os procedimentos de licitação em todos eles. Eu sei, nós estamos fazendo, eu estou providenciando isso aí. Então, 105 litros, nós estamos procurando antecipar isso. A falta de energia que o rapaz do Berton comentou, o Wilson, seguinte, não estão instalados os equipamentos, por isso que eu posso antecipar os nossos equipamentos. Não é falta de energia da Eletro, é a montagem dos painéis da subestação para que possa ser energizada a estação de tratamento de água para atender uma demanda maior. Então o problema não é falta de energia da Eletro, mas é falta de equipamentos que permitam o teste. Então nós estamos iniciando amanhã o teste das adultoras, para que sejam instalados os painéis elétricos, os equipamentos que vão permitir ampliar a capacidade de produção e utilização de mais energia elétrica. Senhor Ministro, eu vou fazer a pergunta para o Eu vou dar licença, por favor. Tem outros questionamentos, porque a Sabesp não está em falha com apenas com relação a essa questão da falta d'água. O pessoal aqui, o CNHU, o pessoal lá, dos proprietários daquela região do ginásio, que nós temos lá esgoto sendo lançado em natura há muito tempo, os corpos. Eu pedi isso a vocês, disse isso aos ministros, disse isso ao diretor da Sabesp que ligou uns 20 dias atrás. A situação é grave, eu sei, vocês estão tomando as providências para licitar essa obra, enfim, depois vocês poderiam explicar isso, o pessoal que está aí também tem esse interesse. Tem outros problemas localizados, mas eu acho que a questão principal, eu preciso encerrar isso, porque todos nós temos uma série de outras coisas para fazer na vida.
Eu queria que o senhor simplesmente colocasse essa questão em termos definitivos. Nós, até dezembro, não, por mais um mês, então com certeza, por mais 40 dias, então com certeza, nós ainda vamos ter que conviver com essa situação. Ou seja, cortando água de um bairro para atender outro, consequentemente faltando água de um bairro para atender outro. Essa situação não existe tecnicamente como vocês anteciparem isso. Não existe a menor possibilidade de vocês assumirem o compromisso aqui e resolverem isso antes, no final de dezembro? Não existe porque nós temos que assumir o compromisso. Então não tem mal a conversar. Eu peço para o presidente da Câmara, peço para o vereador acompanhar, que eu vou até o fórum protocolar isso, não tem mal a conversar. Eu gostaria de pedir para o vereador Décio que acompanhasse o prefeito junto ao fórum. Com licença um pouquinho, como que fica então a conta de água que a gente paga com absurdo quando não tem água? A gente paga muito mais quando não tem do que quando tem. Então vamos ficar sem pagar. O senhor promete isso? Vamos perguntar para pelo número de reclamações. Entendeu? Então não vou pôr 10 caminhões-pipa aqui para deixar 4 parados. Então, nesse final de semana, nós colocamos 6 e foi o suficiente. Só que foi o suficiente porque nós ligamos na Sabesp e não conseguimos contratar ninguém para atender. Olha, só houve casos desses. Veja bem. Não, telefone fora do gancho, coisa que não. A Sabesp tem vários grupos ali e o pessoal nosso aqui está de plantão direto. Entendeu? Então, só para dar uma resposta e fechar essa pergunta aí, a resposta dessa pergunta, nós contratamos 6 e contrataremos mais na medida da necessidade. Eu concordo plenamente. Então, eu estou dizendo o seguinte, nós contratamos caminhão-pipa na medida da necessidade. 6 foi o que bastou esse final de semana. Se precisar contratar mais, nós haveremos de contratar. Veja bem, eu não vou fazer promessa aqui que eu não possa cumprir aqui. Nesse caso do Ricardo Maravilha, nós não operamos no Ricardo Maravilha ainda. Agora, aqui na cidade nós não
como colocar o caminho que for necessário. Certo? Eu gostaria de fazer uma sugestão para o senhor, que não é difícil. A sugestão é a seguinte: Só um minutinho de atenção. Eu gostaria de fazer um comentário aqui. O Oswaldo falou que precisa de 120 litros por segundo para atender Boituva e Perópolis. Com folga. Até dezembro dá para atender 105 litros por segundo, segundo o cronograma que eles passaram. Só que tem o seguinte, está sendo difícil de continuar acreditando nessa véspera, porque nem a empreiteira contratada está em processo de fase licitatória, está para definir, então fica difícil para a gente acreditar. Então, realmente, senhor presidente, essa casa de leis aqui, a casa do povo de Boituva, está do lado do povo. Só que, como possível, a gente vai continuar cobrando vocês, infelizmente. Isso significa, presidente, que a Sabesp está subestimando toda a população de Boituva. Senhor presidente, eu gostaria também de... Se não tem empresa contratada ainda, como que a gente vai ter esperança? Como que fica a situação? Esse programa é 16 de 10, nós não temos a empresa contratada assim. Está com 16 de 10. E a respeito das contas de água? Se o povo não paga água, é cortado o registro. E se paga, não tem água na torneira? Vamos ficar somente discursos, palavras e sem tomar uma posição final, imediata hoje? Temos que ter uma posição. A população não pode ficar nessa debate. essa pergunta que eu fiz sobre o negócio do telefone, lá, 2 mil telefone com 3 números só, para facilitar a Sabesp. Olha, Celestino, a Sabesp tem aqui na cidade 3 números de telefone à disposição do público. São 3 números que nós temos aqui para determinar o projeto. Quais são esses números? Você poderia passar os números para nós? Senhor ministro, Eu gostaria de continuar com o seguinte, de acordo com de acordo com as reclamações por telefone, é que vocês mandam os carros pipa. Não seria mais viável? Vocês não aguardem essa reclamação. Já se sabe que está faltando água. Solta esse caminhão com os bairros. Só tem 6 caminhões, desloca um para cada bairro. E, se fosse possível, até divulgando. Hoje nós estaremos atendendo tal bairro. E amanhã vamos continuar atendendo o mesmo bairro. Os caminhões-pipa estão à disposição em tais bairros. Agora espera a reclamação até que chegue o telefonema, que esse caminhão vai chegar, alguém já morreu cedo. Só queria ver esses caminhões circulando direto na cidade. só completando a pergunta do Gorete, eu fiquei com um item aí. O senhor ministro disse que, com relação às obras, a gente só teria água a partir de dezembro. E que até dezembro os caminhões-pipas iriam resolver esse problema. Eu quero saber se isso vocês garantem, porque vocês têm um contrato com o Rio, tem que ter água. Então, o caminhão-pipa é uma saída. Certo? A Patrícia mencionou, eu olhei agora, deu uma ideia. Eu quero saber se vocês garantem que com o caminhão-pipa essa falta de água não é possível. É essa a pergunta. Veja bem, o caminhão-pipa, ele não resolve totalmente, né, essa situação de falta de água. Certo? Agora, ele ameniza bem isso aí. E o que nós estamos nos comprometendo aqui é colocar os caminhões-pipa aqui na cidade na medida das necessidades. Entendeu? Quando precisar, nós vamos colocar. Tá? Não. Quem está? Doutor Jorge, 6 caminhões, nesse último final de semana foi o quanto passou. Por quê? Porque um caminhão ficou parado. Entendeu? Um caminhão ficou parado. Então foi o quanto passou. Agora, na medida da cidade, não vamos pôr mais. Conforme precisar, não vamos pôr. No mês de dezembro, a cidade recebe a população aqui, geralmente quer passar férias na cidade, enfim. Então, aumenta muito o número da população durante as férias, ou seja, já começa agora em dezembro. Baseado nisso,
dezembro, 6 caminhões estão resolvendo o problema, nós Senão o formamos pessoal 10. hoje em dezembro não vai resolver. Veja bem, se 6 resolverem o problema, em dezembro, nós colocamos 10, 12, o que for necessário. Mas a forma que eu olhei, eu acho que eu A forma que eu já falando, nós que é uma ideia que nós vamos fazer. Porque até ser atendida a ligação, até a pessoa receber, normalmente está levando 2 dias para a pessoa receber a água. Então, de repente, só ter um caminhão não está sendo suficiente. É a forma como está à disposição do Doutor Nós Jorge, vamos fazer isso. o senhor acaba de ensinar, sabe uma pergunta importante que eu quero fazer, porque eu fiz já na sessão de câmara aqui, depois o senhor também é o seguinte, esse cargo de comunicação da água que precisa funcionar, tem um cargo especial para avisar a população dos bairros qual é o procedimento que essa pessoa está fazendo e quanto que eles vão receber esse funcionário. Isso eu acho muito importante. Daí só essa comunicação aí, ela vai ser feita. Tá bom? Ela vai ser feita. O senhor garante? Quantos caminhões de 28 também particular que presta serviço? Sabesp tem conhecimento? São 3 empresas que têm o seu conceito. Transcoado, Você não Transcoado, é do Marcos. Isso, e eu pergunto, por que vocês contratam um caminhão meu e depois na última hora se dispensam e vem caminhão de outra cidade? Por quê? O caminhão de outra cidade, ele fica andando na cidade e não distribui água para ninguém. E os nós de Boituva vai distribuir para todo mundo. Por que esse tipo? Inclusive você, Sim, eu estou dizendo, ele dá o serviço para mim. Mas mesmo momento, houve um pedido para você não entregar. Você viu que ele entregou de água para a cidade. não, mas eu acho que se você trabalhar de caminhão de Boituva, não ficar entregando em casa, igual o Cerquilho. Cerquilho vai comprar, tem que comprar o caminhão, mas ele compra no reservatório deles. E aqui todo mundo vai fazer. Mas quando os caminhões estão atuando, vai funcionar, Se vocês cortarem a água do Novo Mundo, exemplo, passar tudo para Boituva, vocês colocar os caminhão particular do Chaco do Novo Mundo, e eu mantenho a caixa do Novo Mundo inteira com esse caminhão, 24 horas ali, é uma solução. O Novo Mundo é um aumento da cidade. Agora, não contratar o caminhão nosso, porque nós fazemos em nome de todas as empresas. Contratar só de sábado, domingo e feriado, os funcionários todos do trabalho. A preferência, lógico, nós temos preferência para contratar caminhões daqui. Agora, nesse último final de semana, segundo o nosso tinha comunicado, não estava havendo disponibilidade de caminhões aqui, tá? Só. Então nós contratamos 2 caminhões aqui, e como não havia disponibilidade, nós contratamos 2 fora, e 2 da Sabesp. Dá um número de 6. Agora, a preferência é lógico, é que o caminhão daqui até permanece, uma questão de operacionalidade. Certo? Então a preferência é o caminhão daqui. Agora, quando aqui, as empresas daqui não podem atender por outros motivos, aí nós vamos lá fora também. E outra coisa, os caminhões daqui, quando eles vão para água, eles têm água, não depende da água da Sabesp. Os caminhões de fora pegam água da Sabesp. Resolve pegar água, não precisa de caminhão. Eu tenho de água, tenho de comunicação dela, por exemplo, eu tenho. Veja bem. De preferência é com água da Sabesp. O senhor disse que 6 caminhões foram suficientes para atender o número de pedidos nesse último fim de semana. O que eu acho até um pouco estranho, mas eu estou questionando como vocês atendem. Eu gostaria de saber se você está garantindo que, de acordo com os pedidos, você vai atender. Se a população pediu 6 por semana e você atendeu, foi suficiente. Tudo bem. Aí no próximo feriado, dia 15, são feitos 20 pedidos. A Sabesp hoje está disponível a atender 20 caminhões? Nós estamos disponibilizando aqui próprios feriados, se precisar de 10 não vamos colocar, se precisar de 12, nós vamos colocar, e na medida da necessidade, nós vamos colocar. Na medida da necessidade, você vai atender? Na medida da necessidade. Por favor, eu gostaria de falar sobre o Presidente do Mundo. Meu nome é Nery, sou presidente da Associação de Moradores do Novo Mundo.
mais de 1000 famílias, e o problema lá é grave, e eles me procuram direto, e aí é muita reclamação. Eu até não posso falar que falta água na minha casa, porque ainda bem que eu tive a sorte de morar na Justiça, e lá não falta, mas todos que precisam de água, principalmente os meus vizinhos, vão tudo buscar em casa. E a minha conta fica daquele jeito, né? Eu também jamais vou deixar de servir a água, preciso fazer uma comida, principalmente, né? Dar um banho de uma criança, né? E o Novo Mundo é um bairro carente. A maioria são carentes, não tem caixa d'água. Então é um caso. Eu gostaria que vocês realmente resolvessem esse problema aí e vissem o nosso problema lá. Olha, lá no Parque Novo Mundo, o Cláudio está me dizendo que o caminhão-pico, quando há essa falta d'água, o caminhão-pico fica lá, direto. Se não estiver ficando, assim, por um motivo ou outro, ele acaba saindo de lá por um determinado período, fica combinado aqui que vai ficar um caminhão-pipa e, se precisar, até 2 para atender o Parque Novo Mundo diretamente. Tá? Porque são 1.200 despesas. Então, eu gostaria que realmente vocês fizessem assim, porque eu tenho visto mesmo caminhão-pipa ali. Mas é muito, a demanda é muito, é mais de 1000 famílias. Exatamente. E ainda, sobre essa peça, o que eu tenho a dizer também, é que ainda bem que nós temos um bom atendimento pelo Sr. Cláudio. Outros problemas que aparecem, que tudo me procura, eu junto o pessoal, marco uma audiência com ele, a gente senta com ele e a gente vai conseguir resolver. Agora, só o problema da falta d'água, que realmente está aí, né, a desejar. Bom, e imediato fica aí se precisar, 2 caminhões-pipa lá para atender o Parque Novo Mundo. Certo? E o problema da falta d'água, em definitivo, é de acordo com as datas aqui que o engenheiro Rodrigues está fornecendo. Oswaldo, eu queria dizer uma coisa. Os presentes aqui dessa vez na mesa são todos, infelizmente, subalternos. O nosso presidente, o presidente de vocês, o Carlignani, está desobediente em referência a uma lei estadual que criou 12 meses para fazer uma média. Eu tenho tudo documentado que ele assinou 6 meses. Portanto, ele está descobrindo a lei estadual. Outra coisa. Como vocês explicam-se as contas altas no momento de falta de água? É simples, é harmônico. Eu tenho esse exemplo da minha casa em São Paulo. A conta estourou para 47 metros cúbicos. Aí a minha esposa me alertou. Eu tenho 2 sistemas. Um sistema, eu entrei com pedido de patente, que deixa sair e entrar água antes do verão. E tem um outro sistema que vocês vão ficar de cabelo no pé. Isto eu peguei em São Paulo. Depois do verão, eu baixei o relógio de 96 metros cúbicos para 12. E durante esse tempo eu recebi, durante os 3 meses de racionamento, uma média de 19 metros cúbicos por mês. Isto eu chamo de DATROCO, D-A-T-R-O-C-O, DATROCO concessionária. Vocês não podem fazer nada, isto é no lado, eu aplico qualquer lado depois do relógio. É na minha jurisdição, ou na jurisdição do consumidor. Eu não publiquei isso até hoje, no respeito a essa vez. Mas a sala, que é o separador de área e água, vai ser vendido e aplicado depois do relógio, com um relógio adicional que vai medir o vetor. Chamamos isso de vetômetro.
E isto vocês vão descontar do relógio de vocês, que mede ar e mede água. A gente não sabe o que mede. Esse relógio nós chamamos de balançômetro. Isso é bem claro. E não vai haver possibilidade de ações judiciais. Toma bastante cuidado disso. Né? Porque, infelizmente, vocês, eu tenho tirado todo o processo 022 para 95 ED, Promotoria do Consumidor, em São Paulo. Lá foi estabelecido um círculo entre a alta direção da Sabesp e o promotor. Tem engenheiros da Sabesp que estão na iminência de perder a greia. Eles deram por escrito, em São Paulo, a água presente durante 99,9% dos casos. Isso são exatamente, faltando água, 8 horas e 45 minutos em todo o ano, 365 dias, 24 horas por dia. Então, prestem bem atenção. A sua especialista na justiça, a doutora Genine Melolene, assinou, junto com o engenheiro, com aquela de marketing de Vale, umas roupagens tecnológicas que não tem mais fim. Aqui, o Sr. Cláudio mandou aplicar na casa, onde 62 mil, 2 relógios, vocês chamam de paralelo, não é paralelo, é em série, para comprovar o que o relógio antigo mede mais do que o novo. Isto é a maior bobagem que existe. Os relógios são aferidos, casos são aferidos e lagados. Com supervisão da IPEN, caso a IPEN faz a supervisão. O relógio nunca marca mais com o tempo, por causa de desgaste e tal, marca sempre um pouco menos. Essa é a maior bobagem. Tira isso daquele documento que vocês têm. Só é que eu disse. E outra coisa. Falar quando se coloca um expurgador de água, ou como se chama, tem outros nomes, só que sempre todos são deficientes, prejudiciais até para saber que o retrômetro marca mais. Esse camarada devia entrar na escola pública novamente. Fim da picada, não tem cabimento. Isso são engenheiros da Sabesp. Pelo amor de Deus. Hoje, em testemunho, vocês têm pontos. Durante as minhas andanças em São Paulo, nos vários departamentos, eu encontrei bons engenheiros. Só que eles não são puxa-sacos. Por isso, eles estão lá embaixo, fazendo o serviço duro. E lá nas posições chaves, são aqueles povos. São os povologistas, que eles chamam isso. Esse negócio, eu vou tirar o tapete daquele promotor. É um circo que ele formou junto com a doutora Genine de Vale, lá na promotoria do consumidor. Ele devia procurar uma promotoria do fornecedor. Não é o primeiro promotor que tira, já tirei o outro fornecedor. Então, se prepare, que não há mais regra. Porque vocês contam de cada um que chega com uma conta alta, vocês contam que tem vazamento. Isso me contaram em São Paulo também. Mas eu não vou, porque eu sou engenheiro. Não sou engenheiro, eu sou eletroeletrônico.
Mas estudei na Alemanha, graças a Deus. Sou brasileiro e alemão também. Meus pais são alemães. Tem outra coisa. Oi. Eu acho que todos os vereadores do Brasil têm que estar sabendo. Ela não sabia a causa. Você me desculpa, Cláudio, talvez deve ser até bom para você o que eu vou falar. Porque todas as vezes que eu liguei para essa mestra, eu fui atendida. Só que, infelizmente, eles falam que não sabiam que o nosso registro estava fechado. Então, algum funcionário teria fechado sem autorização deles. Porque lá nós convivemos com um mau cheiro que é insuportável e com a falta de água que um funcionário esqueceu de ligar lá para a gente. Então, eu gostaria, isso eu faço parte do fraude, chama até de Pinóquio, porque às vezes é idêntico para mim, né? Mas é com muito carinho e eu gostaria que esse funcionário fosse alertado de não fazer isso para a gente lá, porque lá é insuportável, o Cláudio sabe disso. Então, eu gostaria que todos os vereadores soubessem que às vezes falta água não por falta de água, mas sim por um funcionário capacitado que não foi abrir o registro no horário certo. Muito bem. Bom, eu vou voltar à dupla alimentação. O senhor dá licença um pouquinho para a gente concentrar na minha pergunta da sessão. Tá, só me acompanhando comigo, só ali, que a gente sempre está conversando. Das vezes, essa última vez, não houve um fechamento, não houve funcionário, um problema de vazamento. Depois, só eu vou ligar que foi confirmado para a senhora. Tá? Agora, tem alguns dias que houve essa manobra, eu disse para a senhora que houve. Agora, nesse dia que houve essa distorção, o funcionário foi justamente um problema de conserto de rede. Então, houve a necessidade de fechar o registro. Mas depois ele esqueceu de fechar, né? Então, eu acho que ali, seu Oswaldo, ali é um mau cheiro que tem pessoas que não conseguem comer por causa do mau cheiro, principalmente à tarde. Então, eu acho que tem esse mau cheiro, mas a falta de água é insuportável. Bom, com relação à falta de água, especificamente nesse registro fechado, né? Aí se ocorrer uma falha operacional nossa, então eu acho que o Cláudio aqui tem condições de resolver de imediato, né? Esquecer o registro fechado, se estiver ocorrendo, realmente não tem porquê, né? Então, isso aí é facilmente resolvido, o registro fechado. Agora, com relação ao mau cheiro, ali existe um sistema de tratamento chamado RAFA, que a senhora conhece, e esse sistema de tratamento está no limite da sua capacidade, quer dizer, ele está tratando adequadamente já os esgotos que chegam até ali. A Sabesp teve um projeto de fazer uma estação de tratamento de esgoto lá no bairro Campos de Boituva. Tá certo? Esse projeto ele foi aprovado agora, foi obtido um licenciamento junto aos órgãos ambientais, junto à CETESB e junto agora, nós recebemos na semana retrasada, a aprovação disso do DPRM. Então ele está aprovado nos órgãos ambientais. Somente quando está aprovado nos órgãos ambientais é que essa Sabesp pode dar continuidade ao projeto executivo. Tem um projeto básico, que dá a localização e a forma de tratamento, e tem o projeto executivo. Só se faz o projeto executivo quando aprovado nos órgãos ambientais. Por que isso? Porque nós já tentamos aprovar essa ideia em 4 vezes lá na CETESB e foi reprovado. Conseguimos agora. A Sabesp está contratando esse projeto executivo. Então, isso aí vai ser resolvido a médio prazo, quando se implantar essa ideia de Boituva. Agora, está sendo contratado esse projeto executivo. Mas só de ter água, o cheiro já é Mas só dizendo o seguinte, esse mau cheiro aí está equacionado, vamos dizer assim, nós vamos resolvê-lo, tá certo? Vai ser dado início agora ao projeto executivo, contratação desse projeto executivo. Nós, os vereadores, estamos cientes desse mau cheiro. Eu estive lá fazendo uma visita com o Cláudio, fomos em outras casas também conversar e deixar a população no par. E está indo o Odaí também, que deve falar alguma coisa, porque tem alguma coisa em relação a uma das propriedades dele. Odaí, se você quiser falar alguma coisa, aproveita. Eu
só complementando o que o Raul disse, eu queria dizer que a Câmara também tomou providências quanto ao mau cheiro lá no CHU. Inclusive o vereador Décio, que é morador de lá, entrou com vários requerimentos já fazendo esse pedido aí. Nosso tempo está se esgotando. Dupla alimentação por causa da falta de energia. Oi. Cortar só um pouquinho, pelo que eu acabei de ouvir, está prometido até dezembro, né? Vai ter a água suficiente e até dezembro vamos ter aí os caminhão-pipa circulando pelos bairros, né? Para dar uma ajuda, dar um tipo de socorro, né? E não vai ser solução. Então, diante disso, eu gostaria de pedir a minha retirada de alguns compromissos. Eu gostaria de... O Ordem faz parte da comissão, o senhor Claudio conhece o pessoal da comissão, né? Conhece o Ordem, o Raul. Qualquer tipo de informação, se puder passar para eles, seria interessante, porque a gente vai passando para a população. A informação é enviar à Câmara, né? E a gente que faz parte da comissão é bom para a minha parte da situação, que a gente vai passando também para frente, né? Eu agradeço. Obrigado. Em caso de falta de energia, em Europa se usa geralmente dupla alimentação. Vocês podem conseguir isso, saber, junto com a prefeitura, um alimentador para prolongar pouco, que vem da Bandeirantes, e outra, que vem daquela outra concessionária, que podem suprir a energia elétrica na estação de captação. Quando se fala em normas, a Sabesp em São Paulo fala tanto em normas de instalações elétricas. Eu fui uma vez ver a instalação da Sabesp, a estação de captação, estava nas condições africanas. Que bom! Outra coisa. O senhor Cláudio recebeu de mim uma carta uma vez, Sistema de Proteção contra Raios. Eu sou especializado nessa campo. Eu não sei se ele passou isso para frente. Depois daquela carta, a subestação, ou a estação de captação, ou de tratamento, foi comido 3 vezes mais pelos raios. Significa não foi feito nada, sempre em prejuízo da população e no erário público, porque esse dinheiro sai do nosso bolso e vocês gastam. Senhor Paulo, o senhor tem tudo escrito aí? Já. O senhor não quer passar para ele, falar com ele? Não, o senhor Cláudio está bem informado. Quando vocês querem saber como a alta diretoria da Sabesp mente descaradamente, é só tirar o processo 722 para 45 ED, da Promotoria do Consumidor em São Paulo. Né?